contratação em vendas, liderança, engajamento, resultado, mas principalmente pessoas. Estou muito feliz que vocês estão aqui hoje, porque eu sei que essa é a grande área aí que vocês conhecem. Obrigada, Cleide Carraro, por participar desse momento comigo. Você desenvolve aí trabalhos de mentoria na área de gestão de pessoas. Obrigada, Carla, você também, né? Um trabalho impecável na área de gestão de pessoas da Trux Conton. Eu estou animada para falar sobre todos esses temas com vocês. Eu que agradeço, Fafita. Claro. É um prazer estar com vocês duas aqui hoje. Muito bem, Obrigada Carla. pelo convite. Muito bem. Eu é que agradeço, né? Conversa. O convite, a oportunidade de compartilhar esse momento é super bacana, assunto quente, né? Assunto quente. E eu vou começar com uma pergunta quente. Carla, por que é tão difícil contratar? Bem, acho que não tem como falar em dificuldade de contratação e não falar em geração, né? A geração de hoje não tem como mesmo, é diferente do meu tempo mesmo de trabalho, quando eu buscar trabalho, qual que era a maior importância? Era, antigamente, ter um trabalho, uma carteira assinada. Hoje, não. O que eles buscam, né? Eles entrevistam as empresas, na verdade, e buscam por benefícios, buscam por objetivos que eles têm em mente. Então, isso tem dificultado o dia a dia das empresas. Boa, ótimo. Você percebe que a diferença de gerações é o que acaba trazendo aí uma complexidade maior para achar talentos, é isso? Sim, isso, no meu ponto de vista, fica muito claro que são as gerações. Muito bem. Cleide, está difícil contratar? Olha, eu acredito que sim, porque hoje existem os interesses diferentes, né? Da nossa época, né? Isso aí. E as pessoas buscam qualidade de vida, equilíbrio entre vida pessoal, profissional. Então, se a empresa não proporciona isso, vai se tornar mais difícil ainda. Agora, quando a empresa ela consegue trabalhar de uma forma que proporciona esse equilíbrio para o colaborador, aí faz com que ela tenha um pouco mais de facilidade. O ambiente é importante, né, Cleide? É fundamental. Não só para times... Não é salário, não é benefício, mas um ambiente colaborativo, participativo, isso é o que eles mais buscam. Hoje eles buscam muita qualidade de vida. Então, assim, ninguém quer trabalhar de sábado, ninguém quer fazer hora extra. Muito bem. Que é home office, né? Cleide, o ambiente tem a ver com um ponto que eu sei que, né, que você domina aí, transita com muita facilidade, que é cultura, né? Então, diz para mim, assim, o sucesso da empresa está relacionado aí, ou ele é impactado pela cultura? Com certeza. Acho que a cultura é fundamental, né, para que a empresa realmente alcance os resultados que ela busca. Se a empresa tem uma cultura positiva, uma cultura forte, ela gera motivação, engajamento com o time, faz com que as pessoas queiram trabalhar nessa organização, que ela consiga compartilhar ideias, ter momentos de feedback, de construção, né, de valores. Então, se esses valores são alinhados aí com os valores das pessoas, a cultura ela é assim, a base para gerar resultado. Se a cultura é uma cultura negativa, às vezes de muita pressão, porque às vezes na área de venda existe uma pressão para cumprir meta, resultado, mas se essa cobrança não for uma forma humanizada, ela vai ter o efeito ao contrário, para fazer com que as pessoas realmente não produzam e não gerem resultado. Feedback é uma palavra muito importante que a Cleide disse. É o que eles mais solicitam hoje para as empresas, é que tenha feedback. Uhum. Muito importante para então, esse feedback pontual do dia a dia, ele faz toda a diferença para que exista esse alinhamento da cultura, alinhamento de valores, expectativas, e aí o líder consegue ajustar e gerar engajamento com o time e, consequentemente, o resultado acontece. Muito bem. Estamos falando aí de algo focado em experiência do colaborador, né? O ambiente que ele tem, como ele recebe, desde um processo seletivo, a própria liderança, o onboarding do colaborador, tudo isso conta aí para essa entrega, para esse resultado, né? Uhum. E eu queria ouvir você um pouquinho mais nisso, Carla, que eu sei que você tem um trabalho aí focado em experiência do colaborador. Como é que você vê esse impacto na retenção, especialmente de talentos da sua empresa, focado em experiência? Olha, o que contribui bastante, com certeza, é o engajamento, é o programa de desenvolvimento. Então, eles, quando tem um programa de desenvolvimento, quando eles se sentem ali parte do negócio, é onde automaticamente, é automático a retenção do talento. Carla, engajamento é um ponto importante. O que você vê como gestora que traz mais engajamento para times mais jovens? Benefícios,
treinamento, eles gostam bastante, e o clima, como a Cleide disse, acho que é fundamental. Muito bem. Cleide? Ó, eu falo que assim, eles avaliam desde o primeiro contato da seleção. Como que foi a abordagem, como que foi o processo seletivo, eles olham o site da empresa. Então, é diferente chegar na empresa sem conhecer. Eles vão para a empresa, eles sabem tudo sobre a empresa. Aí eles entrevistam o gestor. Eles iniciam a entrevista já entrevistando, né, o recrutador. Exatamente. Não é mais o recrutador que inicia uma seleção. Né? Então, assim, às vezes você até consegue trazer, mas eu vejo que o desafio grande é manter. Ótimo. E essa manutenção, ela vai realmente acontecer se a empresa tem algum diferencial em relação ao concorrente. Tem que desenvolver bastante projetos. Projetos que eles gostem, né, que envolve todos eles. Manter, sem dúvida, é um desafio, o alto nível de engajamento, evitar que esse colaborador saia, a gente tem que reiniciar um processo, né, seletivo novamente, mas é do jogo, especialmente quando eu estou falando de times de vendas, que a gente tenha conflitos. Ele é natural da convivência aí entre departamentos, da convivência humana. Cleide, queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que a gente lida com uma empresa que está desenvolvendo a sua cultura, está buscando um ambiente de colaboração e ela tem conflitos? Olha, esse ambiente de colaboração para que minimize conflitos, porque o conflito pode ser saudável, né? A gente tem que saber como conduzir esse conflito. Se a comunicação é clara, transparente, as metas são compartilhadas, existe um ambiente colaborativo, que as pessoas entendam que um setor depende do outro. Por exemplo, a área de vendas, ela depende de uma produção, depende, sei lá, de uma indústria, que depende de um financeiro para fazer algum orçamento. Então, se as pessoas têm essa clareza do objetivo estratégico, dos valores da organização, volta lá na cultura, né, da transparência, da comunicação, faz com que realmente gera um comprometimento maior e uma colaboração entre uma área e outra, porque um sabe que um depende do outro, né? E se esse ambiente ele gera essa oportunidade de compartilhar ideias, de sugerir, então evita às vezes falar, esse é problema do outro. Não, vou contribuir com uma ideia que pode melhorar do outro, porque se melhora o setor do outro, vai melhorar o meu, né? Então, isso faz com que o resultado também seja melhor e cria esse ambiente gostoso, né? De colaboração mesmo, e não cada um cuidando do seu. Esse entendimento é muito realmente interessante, que é o que a gente preza bastante lá na empresa, que a área comercial, ela realmente depende também de todas as outras áreas. E até o departamento de estoque, de entrega, até chegar o produto até o cliente. Imagina quantas áreas passa ali dentro da empresa. Então, é um trabalho em equipe. Uhum. Às vezes eu digo assim, o vendedor, ele está lá no cliente. Ele quer vender e o cliente quer comprar. Mas se ele não consultar se existe produto para ser entregue, qual que é esse prazo, o que ele pode conceder de desconto, se não tiver tudo isso muito claro, ele pode vender, pode não entregar, aí pode perder cliente. Então, por isso que é importante essa colaboração, que cada um entende por que às vezes, a pressão do comercial lá para o produto é grande, combina lá com porque o está na frente do cliente. Né? Tem que estar atrelado com os departamentos da empresa. Então, esse entendimento é fundamental. Por isso que a comunicação clara e transparente é a base para que gere esse ambiente mais colaborativo. Entender o papel que o profissional de vendas, que o vendedor, a vendedora tem lá na ponta, é extremamente importante para a entrega, para o resultado final. Exato. Por isso também é importante que esse profissional tenha o apoio, essa ideia de colaboração, de quem está interno ali na empresa, de quem muitas vezes está fora, está buscando, está num nível de esforço grande para fazer, né, uma captação de um cliente, a conversão de uma venda importante, e quando essa venda acontece, todos nós ganhamos. Então, a colaboração tem um ponto importante nisso também. Assim, dificuldade, por exemplo, do comercial. O comercial quer vender, ele tem meta, ele tem aquela cobrança para resultado, e se não for um ambiente de muita clareza na comunicação, ele pode vender, e aí ele não consulta, pode não entregar, né? E aí gera um outro problema muito mais sério. É importante esse alinhamento de todas as áreas, exatamente para que essa venda seja saudável e todos ganham. Porque perde a credibilidade até com o cliente daí, né? Falando sobre, aí, olhando para a liderança em vendas, qual é o papel, ou como é que você enxerga que ele pode contribuir nesse sentido de colaboração, especialmente para evitar conflitos?
Olha, eu acho que o gestor comercial, ele tem que estar muito presente junto com o time. Ele precisa entender qual que é a dificuldade que o time está encontrando lá na ponta, entender assim, qual a dificuldade da produção, ou da expedição, ou da logística, e ele tem que fazer esse alinhamento entre as áreas, que eu falo que ele tem que ser uma pessoa que vai fazer uma mediação muitas vezes, porque para um falar assim, ó, você tem que vender, mas espera aí, nós temos que respeitar porque nós temos prazo, né? Então o papel dele é importante para que mantenha esse equilíbrio. Ótimo. Cleide, então assim, o líder de vendas, ele tem que ser mais um mentor ou ele está focado em resultado? Olha, ele tem que ter as duas coisas. Porque em determinado momento ele tem que ser mentor, ele tem que inspirar as pessoas, ele tem que entender a dificuldade, ele tem que ensinar, tem que compartilhar ideia, motivar, né? Às vezes criar expectativa. Em outro momento ele tem que ser gestor, ele tem que ter meta, ele tem que cobrar resultado. Então tem que ter esse equilíbrio entre os dois papéis, né? Ele tem que entender, tem algum colaborador que ele precisa ser mais mentor, ele precisa desenvolver mais aquele colaborador, e tem outros que ele precisa ser mais gestor, porque se ele não puxar a rédea, não vai. Só que o que é importante, que tem que ser uma liderança humanizada. Né? Se for só líder, só cobrar meta, resultado, pode ser que o time espana e não gera resultado, né? Dependendo do perfil do vendedor. Se for um vendedor, às vezes, mais executor, mais influente, assim, tudo bem. Mas se for um executor, às vezes, um pouco mais analítico, mais planejador, aí ele tem mais dificuldade. Então, acho que esse equilíbrio é fundamental. Ele precisa conhecer bem o seu time, né? Em que momento ele vai ser mentor, em que momento ele vai ser gestor. Muito bem, Cleide, você está falando aí sobre esse equilíbrio entre o gestor ser um mentor e ser o profissional, né, a liderança que vai levar a sua equipe para o atingimento de resultados e, naturalmente, eu preciso falar de metas. Uhum. Bater metas é mais importante do que o bem-estar da equipe? No meu ponto de vista, um está atrelado ao outro. Não adianta, se não tiver, né, um bom ambiente de trabalho, qualidade de vida, automaticamente não vai existir aí um bater meta, né, com qualidade saudável. Então, eu acho muito importante a qualidade de vida, o clima dentro dos departamentos, né, dentro Como da empresa. trabalhar a qualidade de vida? Bom, nós utilizamos aí de vários projetos, e um projeto que nós temos ali na empresa que é voltado para a qualidade de vida, que é um conjunto. Então, incluir atividades que dê mais saúde ao colaborador. Ou seja, a gente incluiu Gympass, pensando numa atividade física, ter uma ginástica laboral para ele parar, ter um momento ali dentro da empresa. Nós temos, por exemplo, um dia de fruta na empresa, pensando na saúde também, pensando na alimentação saudável. Nós temos um dia de quick massage e auriculoterapia. Então, o colaborador ele consegue parar, deixar ali seu trabalho, ir lá, fazer uma massagem, fazer uma auriculoterapia. Então, com certeza, isso cria um clima, um ambiente muito saudável, muito relaxante. E, automaticamente, a meta, ela acontece, ela vem, né? Como é que de forma muito branda. Como é que essas ações aí de melhoria, de bem-estar, relacionamento, né, melhorar o clima organizacional, o ambiente, impactaram no dia a dia e no resultado? No nosso, muito, com certeza, no turnover, no uso de plano de saúde mesmo, né? O nosso índice ali caiu bastante, o uso do plano de saúde, porque se a pessoa está com alguma dor no dia, por exemplo, que tem auriculoterapia, em vez dela pensar em ela ir no médico, ela fala, eu vou para a empresa, porque lá hoje tem a Quick Massage, tem a auriculoterapia, e nós temos vários resultados lá, várias pessoas que já nos indicaram o quanto foi bom para uma dor no joelho, para uma dor no pé, ansiedade, enfim, são infinitos benefícios. Então, o resultado automaticamente vem. É porque ele se sente valorizado, reconhecido. Isso, né?
Quando você está num ambiente, você fala assim, nossa, que gostoso vir para essa empresa, a empresa preocupa com o bem-estar do colaborador, ele sabe que meta existe, vai sempre existir, né? Ele tem que buscar o resultado, mas esse resultado acho que ele vem de uma forma mais leve. Isso aí, ele fica mais leve. Acaba acontecendo sem perceber, né? Quando tem essa leveza dentro do ambiente de trabalho. Cleide, como mentora de pessoas, mentora de gestão de pessoas, né, mentora de líderes, como é que você enxerga aí esse olhar para frente da liderança? Olha, ainda é desafiador, né? Porque hoje ainda nós temos aí uma liderança ainda muito autocrática. A gente percebe que nas empresas ainda tem bastante líder mais autocrático. E quando a empresa tem essa liderança mais autocrática, o resultado às vezes não é o esperado, o clima é mais negativo. Então o que ele tem que buscar? Ele tem que buscar todo esse alinhamento e entendimento. A comunicação é a base para tudo, né? Se as pessoas realmente precisam saber para onde a empresa está indo, né? Por que cada um tem que fazer para chegar lá, conhecer quais são aí seus papéis e responsabilidade, tudo isso vai fazer com que gera mais engajamento, mais clareza, mais transparência e resultado acontece. Mas é importante assim que esse líder ele saiba reconhecer, e reconhecer não é só pagar salário, não é só dar benefício, é elogiar quando necessário, né, um trabalho bem feito, demonstrar atitudes aí no dia a dia que aquele colaborador fez alguma diferença. Isso gera para o outro também poder fazer melhor, né? Porque todo mundo gosta de ser reconhecido, valorizado, né? Às vezes eu falo assim para os líderes, se você chegar numa segunda-feira, leva um bombom, coloca um bilhetinho para cada colaborador, a semana dele é diferente. Ele fala, nossa, eu não esperava, né? Tem lá um bilhetinho para cada um. Eu tinha muito esse hábito quando eu era gestora, né? Eu, assim, tempos em tempos, eu fazia alguma coisa e as pessoas falam, nossa, né? Ninguém nem pensava que tinha tal coisa. E isso gera mais engajamento para o time. Para o líder de vendas hoje, se você pudesse dar uma orientação clara, direta daquilo que você observa como mentor aí de pessoas, como ser melhor? Olha, não delarga. Porque, às vezes, existe aí essa cobrança muito grande, meta, desafio, né? Toda empresa busca resultado, né? Agora, o que o líder precisa fazer? Ele precisa deixar que as metas são claras, ele precisa delegar essas tarefas, mas ele precisa acompanhar. E o que eu percebo na maioria dos processos que participam de mentoria, muitas vezes ele delarga. Ele chega no final do mês, vem a cobrança, a bronca, né? E isso desmotiva mais a equipe. Agora, quando ele acompanha, ele veja o que precisa ser alinhado, o que está dando certo, o que não está dando, o que nós temos que fazer junto para melhorar. Então, essa discussão de buscar formas diferentes de alcançar resultado faz toda a diferença de chegar lá no final do mês e olhar para trás e falar assim, não conseguimos. Não, nós estamos ajustando, né, semana a semana. Então, a dica é, não delarga, né? Delega, acompanha, monitora, muitas vezes precisa de ajuda, né? Orientação, enfim. Esse é o papel fundamental de estar junto, né? Realmente ser mentor e gestor ao mesmo tempo. Eu vejo que a transparência é muito importante. O gestor, ele ser muito transparente com a equipe, ele... Concordo com o que você falou, eles estarem sempre sabendo do que está acontecendo. E essa transparência, onde eles sabem o que está acontecendo, ajuda no dia a dia, facilita ao final do mês, ao atingimento das metas ou de qualquer outra área, né? Mas quando o gestor ele anda junto com a equipe e é transparente com as informações, não tenho dúvida que é sempre muito mais fácil. Ser transparente, de modo geral, é algo que no universo comercial é extremamente importante para o resultado. Sim. Ser transparente com a sua equipe, ser transparente com parceiros, com os clientes, isso é que acaba dando a longevidade aí de muitos dos negócios para que os clientes percebam essa transparência e naturalmente voltem a comprar, sem dúvida. Carla, como é que você está enxergando aí daquilo que você já observa hoje no mercado? Qual é o futuro da gestão de pessoas? Olha, o gestor ele precisa ter um amadurecimento muito grande e esse amadurecimento, claro, é com o tempo, é com a experiência e quando isso acontece é muito claro para mim quando o gestor ele
amadurece, a equipe automaticamente amadurece junto. E quando acontece isso, a equipe ela fica muito mais confiante, ela tem uma clareza, né, de todo o objetivo aí do gestor, e com certeza é muito sucesso. Muito bem. Eu quero finalizar aí agradecendo vocês por participarem desse momento. Excelente conversa aí sobre gestão, pessoas, mentoria, liderança, mas principalmente sobre resultados. Eu que agradeço, Fafita, a participação. Obrigada. Obrigada, Fafita. Obrigada, Carla, Obrigada, pela Cleide. oportunidade de compartilhar esse momento bem importante. Obrigada também.